Será que uma inteligência artificial consegue me vender um carro? Vamos descobrir agora. Além disso, vamos testar também se um prompt seco, um prompt único do ChatGPT consegue treinar um agente melhor do que o meu prompt. Lembrando que, além de especialista em automação com inteligências artificiais, eu já fui consultor automobilístico, eu já fui vendedor de carros, um consultor na Renault e também muitos anos na Hyundai. Então eu tenho uma certa experiência na venda de veículos. Então eu treinei um agente específico contra o treinamento de um agente feito pelo ChatGPT. Será que um deles vai conseguir vender o carro para mim? E qual será o melhor? Vamos ver. Primeira coisa, os dois agentes, eles têm as mesmas ferramentas, são as mesmas LLMs. LLMs é o cérebro da inteligência artificial, é o modelo de inteligência artificial que eu estou usando no agente. Então, os dois são exatamente iguais. O que muda é somente o prompt. O prompt são as especificações, o treinamento que a inteligência artificial tem para executar uma função ou várias funções. Então, quanto melhor e mais trabalhado for o prompt, melhor e específica será o agente. Este primeiro agente, o prompt dele foi criado pelo ChatGPT. Eu pedi para o ChatGPT escrever um prompt para um agente que é especialista em vender carros seminovos para agências. E neste outro aqui, que será o primeiro, eu mesmo escrevi o prompt de acordo com os meus conhecimentos. E fui refinando, é claro. Vou começar aqui, antes de eu começar a mandar as mensagens, deixa eu mostrar aqui o estoque do veículo. Eu coloquei somente 2 veículos de estoque, porque é somente para demonstração. Então temos marca, veículo, carroceria, versão, motor, ano, modelo, cor, ficha técnica, detalhes, KM. Aí eu deixei separado aqui o câmbio do veículo, que isso é muito importante. Valor do veículo com preço cheio. Valor ideal de venda, que é mais ou menos o preço de tabela, e o valor mínimo de venda à vista. Então, todos os agentes terão acesso a essas informações, e se o cliente perguntar alguma informação que não esteja incluída aqui no banco de dados, ele tem uma função que ele consegue buscar no próprio Google aquela informação que o cliente pedir. Então, tudo que o cliente pedir sobre o veículo que tem em estoque, que não tiver aqui no nosso banco de dados, ele vai fazer uma busca na internet. Então, digamos que do carro ele vai saber tudo. Por que esses 3 valores? Porque depende da forma de pagamento do cliente. Isso aqui eu estou te explicando para você entender como ele vai estar respondendo. Digamos que o cliente chegue com um carro para entrar na troca. Ele vai comprar um seminovo e vai entrar com o carro dele como entrada. Então o lojista ele precisa ter uma margem para negociar, para conseguir pagar melhor no carro dele de entrada. Por quê? Ele não vai pagar a tabela FIP no carro que está entrando no negócio, o usado do cliente. Porque ele tem que pegar o carro, ele vai ter que dar alguma manutenção no carro, polimento, lavagem, ele tem que revender o carro, ele tem que pagar imposto e ele tem que tirar a margem de lucro dele. Porque ele tem que dar garantia também desse carro. Então, tem que ter uma margem. Então, por isso, quando o cliente vai entrar com o carro na troca, ele não consegue um desconto no valor do veículo, mas às vezes ele consegue uma negociação melhor no carro dele. Então, por isso a gente tem 3 valores. Então, o valor cheio, o valor que é o ideal da venda, e aqui, se o cliente for pagar à vista ou financiar, ele consegue uma margem melhor de desconto. Não está entrando carro na troca. Você vai pensar, Ricardo, mas carro na entrada é à vista. Não é não, filho. Eu acabei de falar que tem muita coisa que tem que mexer no carro. E outra, esse dinheiro tá parado. Enquanto ele não vender esse carro, ele não tem a grana, entendeu? Então o carro não é à vista. Se tem carro no negócio, o pagamento não é à vista. Então você tem que explicar isso para a inteligência artificial. Então por isso que tem 3 valores aqui. Então a intenção, se o cliente tem um carro na troca, ele tem que passar o valor de R$ 72.990.
R$190. Se conforme a negociação, o agente ou o vendedor vê que não tem carro na troca, para não perder a venda, ele começa a incentivar descontos, mas para fechar negócio. Não é simplesmente cuspir o desconto aqui e achar que vai fechar, não vai. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a ação. Vamos começar com o meu agente, tá? Que eu treinei, vou mandar uma mensagem para ele e vou mandar mensagem para o outro agente que o próprio ChatGPT treinou. Vamos começar aqui com um oi, porque geralmente todas as interações começam assim, ou quase, né? Vamos mandar aqui para os dois. Sempre eu irei mandar as mesmas mensagens, pelo menos no início aqui, porque depende do que o agente vai responder. Beleza? O primeiro agente que foi treinado por mim é o Lucas e o que foi treinado pelo ChatGPT é o Josué. Então o Lucas, ele respondeu: Olá, sou o Lucas Silva, consultor de vendas da Prime Veículos. Com quem falo e como posso ajudar hoje? Beleza, aqui ele foi bem humano, porque a mensagem é curta, ele já informou o nome dele, informou o cargo dele, ele perguntou o nome da pessoa e perguntou como pode ajudar. Ele não simplesmente já foi cuspindo, qual carro você quer comprar, qual não sei o quê. Por quê? Não é todo mundo que entra em contato com uma concessionária que quer comprar carro. Tem gente que entra em contato para poder falar no financeiro ou pedir o contato de uma pessoa específica. Então tem vários motivos que a pessoa vai entrar em contato com uma concessionária sem ser comprar veículos, tá? Então, beleza, ele já me perguntou o meu nome e perguntou em que ele pode me ajudar. Vou colocar aqui meu nome, Rick. Vou colocar que tem algum HB20. Vamos copiar essa pergunta aqui, porque eu vou enviar para o outro agente que é treinado pela inteligência artificial. Aqui a primeira resposta do oi, ele já foi logo cuspindo algumas coisas. Aqui, ó, olá, você pode ver que o texto ficou bem maior, né? Olá, seja muito bem-vindo à Prime Veículos, eu sou o Josué, seu consultor aqui na loja. É um prazer atender você. Como posso te ajudar hoje? Está procurando algum modelo específico ou gostaria de conhecer as opções que temos disponíveis no nosso estoque para encontrar o carro ideal para você? Então ele já foi cuspindo informações sem antes saber o que você quer. Qualquer pessoa normal, primeiro vai perguntar, né? Normal no sentido assim, qualquer pessoa com experiência, um consultor com experiência, primeiro ele escuta, depois ele fala. Então ele pergunta seu nome e o que você precisa. Então aqui já tem uma falha, né? Uma falha na inteligência. Vou mandar a mesma resposta, que é o meu nome e já o veículo que eu estou procurando. Vou enviar para ele aqui e voltar para o agente que eu treinei. Ele respondeu que aquela resposta, né? E a pergunta, Rick, tem algum HB20? Ele colocou aqui, ó. Olá, Rick, tudo bem? Temos sim um Hyundai, ele já veio que procurou no estoque. Temos sim um Hyundai HB20 Sense 1.0 2021 disponível. É um veículo muito conservado, com apenas 25 mil km, único dono e pneus novos. Para eu entender melhor se este modelo atende ao que você procura, qual será o uso principal do veículo e você pretende dar algum carro na troca? Você viu aqui que ele não passou o valor do veículo ainda, tá? Isso aqui é uma estratégia. E ele está fazendo aqui, que a gente chama de uma consulta, uma entrevista construtiva. Ele está perguntando as necessidades do cliente para poder ver as possibilidades de veículos que ele pode oferecer. Porque aqui ele já veio e já pediu, sim, de cara um HB20. Mas fazendo essa entrevista construtiva, talvez pode ter algum veículo no estoque garrado que enquadre para este cliente. Um carro que seja próximo do HB20. Eu quero só trabalhar com carro, eu quero passear e tal. Então ele já vai buscando, e ser um vendedor, né? Ele já vai buscando as possibilidades. Porque se o cara está procurando uma Hilux, uma picape, você não vai apresentar para ele um sedã. Pelo amor de Deus, né? Isso não existe. E você pode ver aqui na mensagem que ele já perguntou se tem um carro na troca. Cara, isso aqui é de extrema importância. Uma das primeiras coisas que você deve perguntar, se você vende carro, é se o cliente tem um carro para colocar na troca, porque isso muda tudo na negociação.
Vamos ver o que o outro agente respondeu. Eu já vi que ele cuspiu um monte de coisa aqui. Olá, tudo bem? Aqui é o José Prime. Acho que ele já falou o nome dele de novo. Olha lá, ele repetiu o nome dele aqui novamente, tá? É outro erro clássico de alguns prompts mal formados. Ele falou o nome dele novamente e tal. Temos sim um excelente Hyundai HB20 Sense disponível no estoque. Ele é um modelo 2021. Ele passou aqui corretíssimo. Parabéns para ele. Na cor branca, com apenas 25 mil quilômetros rodados, é um carro muito bem cuidado, único dono, pneus novos e sem detalhes. Lógico que essas informações ele está pegando aqui do banco de dados, correto? Aí ele perguntou... Cadê aqui? Voltei errado. Eu tinha... Aqui, ó. Agora tá certo aqui, ó. Aí, beleza. Na cor branca, com apenas... Beleza, eu comecei a ler sem querer aqui o do primeiro, tá? Voltamos aqui correto. Tem sim, excelente, ele mandou certo, 25 mil quilômetros rodados. Como falei, ele pegou do estoque as informações. Aqui já veio falando sobre a ficha técnica, ele é equipado com motor 1.0 aspirado. Tipo assim, o cliente ainda não perguntou sobre a ficha técnica, ele já tá cuspindo informação, desnecessário. Ele veio aqui e já de cara meteu o preço. Pelo menos ele colocou o valor cheio, pelo menos isso, né? Como você demonstrou interesse, se estiver buscando uma oportunidade, podemos conversar sobre o valor. Aqui, ó. Podemos conversar sobre um valor especial para fechamento. O que você acha de vir aqui na loja para conhecer o carro de perto e fazer um test drive? Ele já está mencionando que pode fazer algo diferenciado. Meio que está falando que ele já pode dar desconto, meio que está falando que ele já tem uma margem. Isso aqui é erro de iniciante, tá? Não é um erro só da LLM, é um erro de iniciante. Que já começa a apavorar, falar que vai dar desconto, que vai fazer aquilo, que vai fazer isso, sendo que o cliente ainda nem falou nada. Vamos voltar aqui. Agora eu estou no agente que eu treinei. Beleza? Já falei a resposta, né? Aqui eu tinha comentado com vocês. Aí eu vou falar com ele assim, ó. Tenho um Gol ano 2015. Vou copiar essa resposta e vou colocar aqui. Vou mandar aqui pro agente. Eu acho que ele não vai entender que o Gol é para colocar na troca, a segunda opção. Vamos ver aqui a resposta do agente que eu treinei. Entendido, Rick. O Gol é um excelente carro para avaliação. O valor do nosso HB20 2021 é R$ 72.990. Passou o preço cheio correto. Agora que ele sabe a forma de pagamento ou parte dela, porque o mais importante é o carro. Ele já passou o valor cheio. Para chegarmos na melhor condição possível para você, o ideal é avaliarmos o seu Gol, presencialmente aqui na loja. O nosso foco é considerar a melhor avaliação nele para viabilizar o negócio. Aí tá pedindo aqui para a gente trazer ele na loja para poder fazer a avaliação. Deixa eu ver aqui o que o outro respondeu. Entendi, o Gol 2015 é um carro conhecido pela sua robustez. Ele começou a falar do carro, tá vendo? Para que eu possa te ajudar melhor. Ele está perguntando se eu gostaria de usar o Gol na troca. Se sim, para que eu consiga te passar a estimativa. Tá vendo aqui, ó? Se sim, para que eu consiga te passar a estimativa mais precisa e avançar na negociação, você poderia me contar alguns detalhes sobre ele. Qual é a versão, qual a quilometragem atual. Beleza, você pode até perguntar isso, né, para poder deixar o negócio mais complexo. Só que aqui ele não pode tentar dar uma informação assim, baseada, né, em questão de valor. Eu pago tantos por cento abaixo da FIP. Isso é impossível passar por telefone, tá? Não pode passar isso sem ver o carro pessoalmente. Vou perguntar aqui, quanto você paga no meu carro? Nele. Não lembro aqui a versão. Vou pegar aqui a versão do Gol. Gol 2015. Vamos pegar aqui uma versão do Gol. Vamos pegar essa ficha técnica aqui. Cadê aqui? Ficha técnica. Eu quero uma versão do Gol.
Pode ser essa aqui, vamos pegar essa. Vamos aqui no agente, quanto você paga nele? Vou mandar aqui para o meu agente e para o agente. Então eu estou perguntando quanto que ele paga no meu Gol. Rick, como mencionei, não consigo te passar um valor preciso para o seu Gol sem realizar uma vistoria técnica presencial. O estado de conservação, histórico de revisões e quilometragem influenciam diretamente na avaliação. E eu preciso garantir que você receba o valor justo pelo seu carro. O que acha de passar aqui na loja à tarde? Ele tá dentro do horário comercial, então ele está pedindo poder a gente ir lá hoje no local. O Gol te mostrar o gabinete de perto e a gente desenha a melhor condição para você sair de carro novo. Qual horário fica melhor para você? Esse aqui foi a resposta do meu agente. Vamos ver aqui o que o agente foi treinado pela inteligência artificial vai responder. Entendo perfeitamente, Gol, tá falando sobre o Gol, o valor que você mencionou, 40 mil, parece estar um pouco acima da média do mercado atual, que gira em torno, que ele fez uma busca na internet. Então aqui já está desvalorizando o carro do cliente. Mas tá bom, beleza. Preciso de transparência na avaliação para revenda, consideramos o estado. Então ele começou. Se você quiser pausar o vídeo, eu não vou ler isso tudo, mas você pode pausar o vídeo para poder ver o que respondeu. E começou a dar informação desnecessária e desvalorizar o carro do cliente. De cara, eu vou pedir aqui um desconto. Você consegue um desconto no HB20 de R$ 1.000? Então, no caso, ele não poderia dar desconto, certo? Porque tá entrando carro na troca, ele tem que fazer. Aí, nesse caso, ele tem que fazer o cliente vir até a loja. Senão não tem como avaliar. Eu já vi que o agente que eu não fiz o prompt, que foi o ChatGPT, já respondeu errado. Aqui, ó, esse aqui é o meu agente, certo? Rick, como estamos falando de uma negociação envolvendo o seu veículo na troca, o meu foco total agora é conseguir a melhor avaliação possível para o seu Gol, pois isso que vai viabilizar o melhor negócio para você. Para chegarmos na melhor condição possível, o ideal é avaliarmos o seu carro presencialmente. Podemos agendar, beleza, tal. Então ele não vai mexer no preço enquanto você não levar o carro para ele. Agora, na inteligência artificial, que não foi eu que treinei, que foi o ChatGPT, olha só, ele de cara já falou, com certeza, como você demonstrou interesse no HB20, estamos avançando na negociação. Eu consigo sim trabalhar em um valor especial para você. O valor anunciado na vitrine é R$ 72.990. Aqui, ele de cara já jogou R$ 69.990. Isso representa R$ 3.000 de desconto. Se o consultor novato já de cara dá R$ 3.000 de desconto, ele vai perder a venda, porque ele não vai ter margem para poder pagar melhor no outro carro. Isso é fato, tá? Talvez para você que nunca trabalhou na área de veículos, possa parecer que o agente que foi treinado pelo ChatGPT parece um pouco mais prestativo e tal, mas isso é extremamente sério e errado nas negociações. Você não dá esse tipo de desconto para cliente que está entrando com o carro na troca. Pagamento não é à vista. Se tem carro na troca, pagamento não é à vista. Então, isso queima a margem da concessionária, isso tira lucro do bolso do proprietário, né, e do vendedor. Então, isso é extremamente errado, tá? Pelo amor de Deus, vai na minha. Muitos anos trabalhando com veículos, muitos carros vendidos. Então, você pode ver aqui que ele não deu desconto. Agora, eu vou falar o seguinte para ele. Vou falar que eu não vou entrar com o carro na troca, eu vou vender ele no particular. Isso pode acontecer também, tá? E se eu não entrar com o Gol na troca? Geralmente o cara dá satisfação. Tenho um primo que vai ficar com ele. Vou copiar aqui, vou enviar.
E vou enviar para o outro também. Apesar que o outro já deu desconto, né? Então não vai mudar muita coisa. Só falta ele dar mais desconto ainda. Aí o agente ele é instruído de forma a não perder venda, tá? E tentar fazer a venda assim, o mais fácil possível, trazer ela pronta e tal. Aqui eu enviei para o agente que eu treinei. Compreendo, Rick. Nesse caso, sem veículo na troca, conseguimos trabalhar a negociação do HB20 de forma direta. O valor do veículo é R$ 72.990. O que você precisa para fechar negócio hoje? Isso aqui mata a jogada. É muito bom isso. Por quê? Ele não cuspiu o desconto. Ele perguntou ao cliente qual é o desconto você precisa. Se for um cliente sem noção e pedir o carro por 60 mil, ele já vai recusar na hora, porque dá menos do valor do custo. Ele não aceita. Porque às vezes o cliente vira, não, se você me dá um emplacamento, eu fecho. Ah, não, se você tirar R$ 1.000, eu fecho. Tá vendo que se o cliente pedir, não, tira R$ 1.000, esse carro pode chegar até 67.500 ou vender no preço normal de 69.900. Se ele pedir tirar R$ 1.000, ele ainda vai conseguir vender por 71.990. Então ele ainda vai ter R$ 1.000 acima daquele valor ideal de 69. Se fosse o agente mal treinado, como é esse outro aqui, ele de cara, ele já tinha aqui. Primeiro ele já tinha jogado por 69, correto? 3 mil de desconto. Agora, ele jogou para 67.500. Ai, ai. Um carro apenas de 5. Então, tipo assim, ele já queimou a margem. Então, a culpa não é do agente, a culpa é do treinamento, é do especialista. Então, aqui, às vezes o cara tava pensando, nossa, se tirar R$ 1.000, eu fecho. Ele foi lá e tirou 5 e burdoada, acho que foi quase 6 mil. Não sou muito bom em matemática. Vamos jogar aqui, ele tirou R$ 5.000. Então, ele deu um prejuízo pro garagista de 4 mil. Você deve estar pensando, não, ele não deu prejuízo, às vezes ele fecha a venda. Mas aqui, ele sabe que a margem é alta, o cliente vai ficar pedindo desconto. Mas ele não vai conseguir, mesmo que eu peça desconto aqui, agora ele não vai dar mais. Mas ele queimou toda a margem. Agora, aí acontece aquele caso, ele não passou o valor e informou, qual que é o valor para você fechar agora comigo? Aí o cliente vai lá, vai pensar, se tirar R$ 1.000 eu fecho. Aí vai falar assim, se tirar R$ 1.000 eu fecho. Vamos ver como que ele vai responder. Perfeito. Perfeito, Rick. Consigo liberar esse valor de 71.990 para fecharmos agora. Como esse veículo é muito procurado, o ideal é fazermos um sinal de reserva para garantir que ninguém compre antes de você chegar. Então ele está informando que precisa fazer um sinal de reserva, porque senão às vezes pode chegar algum cliente e comprar o carro antes que você ir lá na loja. E isso acontece, ele não está vendendo carro zero, ele está vendendo seminovo. Seminovo, HB20 branco, com 25.000 km, no ano tal, é somente aquele. Então, ele pode pedir o sinal de negócio para reservar o carro, para você chegar lá, assinar os papéis e transferir o restante do pagamento. Perfeito. Ele perguntou, posso enviar a chave Pix da loja? Cara, isso é um vendedor. Lógico que pode ter argumentos. O cliente vai falar, eu estou olhando um outro carro assim, assim, assado. É tudo treinado. Mas é lógico que a pessoa tem que entender de carro, entender de vendas, para poder treinar ele. Então, se eu perguntar aqui, por exemplo, agora, qual é a ficha técnica? Antes de falar do Pix. Pode escrever errado que ele vai entender, tá? Então, mesmo que você escreva errado, o agente vai entender. Ele vai puxar. Deixa eu ver se ele já tem salvo. Era para ele puxar aqui do estoque, né? Certo. Ele já tinha salvo a informação. Aqui, ó. Aqui está a ficha técnica do Hyundai HB20 Sense 1.0 2021. Hyundai HB20 2021 Sense e tal. 12 válvulas, mecânico. Hyundai modelo, versão, tá tudo aqui, certo? Ele foi informando. Eu não coloquei muitas informações aqui para ele.
Se você vê que na ficha técnica ele não tem informações de consumo e nem, por exemplo, distância entre eixo. Aí isso aqui é culpa de quem preenche os dados no banco de dados, não é culpa da inteligência artificial. Mas aqui ele já está preparado para, se ele receber uma pergunta que ele não entenda, ele vai buscar, né? Teoricamente. Aqui está perguntando se é para reservar o veículo. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Qual é a distância entre eixos? Eu não coloquei para ele a distância entre eixos. Ele tem que vir aqui buscar na internet. Ó, veio na ferramenta, ele vai fazer uma busca na internet. Não tem essa informação no estoque. Olha só, a distância entre eixos do Hyundai HB20 2021 é de 2 metros e 53 centímetros. Aqui a resposta sempre vem em milímetros, né? Cara, perfeito. Então, qualquer coisa que eu perguntar para ele não encontrar na base de dados dele, ele vai procurar na internet, cara. Filé demais. Aqui, ó, podemos prosseguir a reserva para garantir o veículo para você? Então ele sempre fica reforçando, vamos garantir. Vou querer o carro, cara. Vou querer o carro, sim. Ele vai te enviar fotos também. Eu não coloquei fotos para ele enviar porque aqui é só um teste. Se eu tivesse colocado as fotos para ele, eu pedisse as fotos, ele já ia enviar as fotos para mim e chegar as fotos no meu Instagram, no meu WhatsApp normalmente. Eu estou mostrando aqui a tela do meu sistema, mas ele atende por qualquer rede social, ou, no caso, o foco mais é o WhatsApp, né? Ele pode atender pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, sim, o que você precisar, ele vai conseguir atender. Beleza? Excelente, Rick. Fico feliz que tenhamos chegado a um acordo. Para garantir o HB20, para você, o sinal de reserva é de R$1.000. Aqui ele colocou R$1.000, é porque eu esqueci de informar para a inteligência artificial. É bom pedir pelo menos R$2.000, R$3.000. Tem que ver de acordo com o que está na legislação agora, atual. Quando eu saí, já tem alguns anos, acho que pedir era 10%. Então é só mudar para 10% do valor do veículo, ele faz a conta e pede o cliente. Então vamos considerar que pediu 10%. Então ele já passou no chave Pix, é só o cliente fazer. Assim que realizar o envio, por favor, me envie o comprovante para que eu possa emitir o recibo de reserva e bloquear o veículo no sistema para você. Você consegue fazer esse Pix agora? Olha só para você ver, ele está reforçando para fazer o Pix agora e enviar o comprovante. Porque depois que o cliente envia o comprovante, ele checa se a gente faz as ligações, ele pode checar no banco de dados se baixou, né, caiu lá na conta bancária o valor, e ele vai comunicar para o setor de vendas que ele acabou de vender um veículo. Aí um consultor responsável vai pegar, vai ler a conversa, vai ver se ele fez o pagamento mesmo, fez o pagamento, ele pode entrar em contato direto com o cliente, você fez a compra do veículo tal, beleza, tal, então você vai vir aqui amanhã para a gente finalizar o negócio, ou o lojista pode ir lá, pode mandar um vendedor até a casa do cliente para levar o carro para ele ver o que seja, ele termina de fazer isso, mas a venda já está pronta. Isso é muito bom. Se precisar fazer, parcelar também, eu preciso de simulações de financiamento. Ele passa as simulações perfeitamente. Números, uma inteligência artificial é muito fácil dela fazer, ela calcula taxa, ela pode mandar uma requisição direto para o sistema do banco, ou você pode deixar uma planilha para ela separada, para ela fazer os cálculos. Então, sim, ele trabalha extremamente perfeito. E aqui eu coloquei, sim, uma situação que entra carro na troca, que é a situação mais complicada. O restante é simples. Pagamento em dinheiro, pagamento à vista, ele pode dar desconto, não tem problema, já está programado para isso. Financiamento é melhor ainda para a concessionária. Então aqui você consegue ver que, sim, uma inteligência artificial consegue vender um carro, desde que ela seja muito bem treinada e o próprio dono, os vendedores vão acompanhando ela de vez em quando, porque uma inteligência artificial ela é igual a um ser humano, ela não é perfeita. Pode acontecer dela alucinar? Pode acontecer, mas é muito raro ela acontecer depois que você trabalha muito, como que eu posso falar, você estrutura o prompt corretamente, o sistema corretamente, fica mais difícil ela alucinar, mas não é impossível. Mas pensa, quanto tempo você gasta para treinar um vendedor? Vou falar a verdade para você, muitos meses. Um vendedor. Essa inteligência artificial, ela consegue atender vários clientes simultaneamente. Por exemplo,
um serviço, atendimentos que precisaria de 10 consultores. Então, a sua loja tem um fluxo muito violento. Você precisa de 10 consultores ali o tempo todo no WhatsApp. Ela sozinha atende todos, filtra tudo. O que for venda, ela vai tentar fazer a venda. O que for atendimento para outro setor, ela vai encaminhar para outro setor. Se for uma reclamação, ela encaminha uma notificação para o setor responsável entrar em contato com o cliente imediatamente. Então, mesmo que o cliente perceba que é uma inteligência artificial, ele peça para conversar com um humano, ela vai transferir imediatamente para um humano, tá? Então, imagina isso no seu negócio. Se vendendo carro, que é um negócio extremamente complexo, imagina no seu negócio que pode ser mais simples. Por exemplo, autopeças. Eu trabalho muito com empresas de autopeças. Por quê? A maior demanda é perguntar se tem a peça disponível. Então, todo momento, o vendedor fica lá no WhatsApp. Tem tal peça disponível? Aí tem que ir lá no sistema dele, na planilha, ou aqueles mais antigos, no caderno, ver se a peça está disponível ou não. E, às vezes, a maioria das perguntas, as peças não estão disponíveis. Muitas das perguntas não está disponível. Então, ele fica o dia inteiro nisso. A inteligência artificial identifica a peça que o cliente quer, ela busca no banco de dados, se não tem, ela avisa o cliente que não tem e pergunta se ele quer procurar outra peça, se ele está procurando outra. E se tiver, ele puxa as informações da peça, dá o preço, o cliente quer fechar, ele já encaminha o pedido pronto para o vendedor específico, para um painel específico. Então, ele faz tudo automático. E ele controla estoque. Vendeu uma peça, por exemplo, ele vai lá no estoque e debita aquela peça, aquele item do estoque. E também você consegue fazer aqui, eu gosto muito de fazer isso com meus clientes, monitorar as conversas. Por exemplo, todo dia, na parte da manhã, os meus clientes recebem um e-mail com as verificações de todas as conversas do dia anterior. Por que ele verifica? Ele vai olhar todas as conversas que tiveram no dia anterior, ele vai analisar as peças, os itens que não tinha no estoque, que o meu cliente perdeu venda, vai criar um relatório e enviar esse relatório para o meu cliente. Porque meu cliente vai ter um relatório prontinho. Eu perdi venda na peça tal que eu não tinha, então eu perdi tipo R$6.000 de venda. E todo dia primeiro vai chegar um relatório desse completo, mostrando todas as peças, todos os itens que ele teve mais procura que não tinha no estoque dele. Para quê? Para ele repor o estoque. Às vezes ele tem uma peça tendo muita procura, o próprio proprietário não tem muita noção, porque ele não consegue fisicamente ir lá e ficar olhando mensagem por mensagem, cobrando os vendedores poder falar qual peça que não tem. A inteligência artificial vai fazer isso para ele tudo automático. E posso fazer muito mais coisas. Se você tem interesse também em automatizar o seu negócio, que seja processos repetitivos, que seja atendimento no WhatsApp, me manda uma mensagem aqui, vou deixar um link para o meu WhatsApp, ou se você estiver vendo em alguma rede social, pode mandar inbox. Provavelmente você está vendo aí no YouTube. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, para você entrar em contato e a gente fazer um orçamento para você. Fica muito barato, cara. Eu tô cobrando barato para meus clientes, porque praticamente eu já tenho o sistema pronto, eu só mudo algumas informações e coloco o atendente, a nossa inteligência artificial, atendendo aí a sua empresa, cara. Ele vai atender melhor do que um humano. Se ele for bem treinado, eu vou ser bem sincero, esse atendimento, ele é até melhor do que o meu, quando eu era vendedor. Por que ele é melhor que o meu? A IA nunca cansa. Ela nunca fica estressada. E eu sou um cara meio estressado. Então tem dias que ficar respondendo as mesmas coisas todos os dias é muito estressante. Quem trabalha com carro ou qualquer outro segmento sabe, a gente responde muito as mesmas perguntas. É as mesmas perguntas, mesma pergunta. Então isso estressa muito o ser humano. Então para atividades repetitivas, cara, a IA é perfeita. E como ela sempre vai estar de bom humor, todos os seus clientes vão ser muito bem atendidos. Além dela atender 24 horas por dia, 365 dias por ano, não tira férias, não pega folga, não pega licença, não te leva na justiça, não tem 13º, não tem salário. Cara, é difícil competir com isso, né? É muito difícil. E se você não tem segurança ainda de deixar uma inteligência artificial atendendo 24 horas, você pode deixar ela para atender somente fora do expediente. Então, fora do horário, ela vai atender.
feriados, finais de semana, ela atende. No horário comercial que tiver um consultor, se você preferir, ela não vai atender. Então eu consigo fazer isso para você, tá? Me chama aqui no WhatsApp. Esse WhatsApp, ele é somente para quem tem empresa e quer colocar a inteligência artificial no seu negócio, tá? Não é para tirar dúvidas sobre como criar uma automação, como fazer isso. Esse telefone não é para isso, tá? Infelizmente, por favor, se você tem dúvidas de como criar uma automação, esse vídeo, esse link não é para você. Esse link é para quem tem interesse em colocar esse projeto na sua empresa, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Valeu!